Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Êxodo do capítulo 15 ao capítulo 18. Nós seremos confrontados com uma realidade desconfortável. Pouco tempo após o povo de Israel ser liberto da escravidão, já começa a murmurar. O tópico que guiará a nossa reflexão no dia de hoje é a persistência do pecado diante da provisão e do sustento de Deus em meio ao deserto. Nós veremos que o deserto não é apenas um lugar geográfico, mas um laboratório da alma, onde Deus expõe a carência para poder revelar a sua autossuficiência. É impressionante como a memória do pecador é seletiva. Poucos dias após o povo de Israel ver o Mar Vermelho se abrir, os egípcios serem derrotados, rapidamente eles se esquecem da poderosa mão de Deus que os libertou e começam a idealizar o passado, quando eles eram escravos. Em Êxodo, capítulo 16, no versículo 3, o povo está murmurando e dizendo: quem nos dera se tivéssemos morrido pela mão de Deus na terra do Egito, quando nós estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Eles eram escravos. A murmuração é a prova externa da persistência do pecado e da ingratidão que ainda residia no coração do povo de Israel, mesmo após a redenção. Aquela nação havia sido tirada do Egito, mas o Egito ainda não havia saído de dentro deles. No deserto, a falta de recursos imediatos revela em quem realmente eles estavam depositando a confiança. O capítulo 8 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da santificação, nos ensina que a santificação é uma obra progressiva e imperfeita nesta vida. Em cada parte do regenerado, permanecem ainda alguns resíduos da corrupção. A Confissão de Fé afirma que o pecado remanescente luta contra a graça e por isso o crente não pode fazer aquilo que é perfeitamente bom. A murmuração no deserto é a manifestação exata desse pecado remanescente que nos acompanha. O breve catecismo, na pergunta de número 98, ao tratar da oração, nos ensina a pedir que Deus nos livre das tentações ou nos sustente quando nela nós estivermos. A aprovação no deserto não é um erro de percurso, é um meio deliberado de Deus para levar o povo à dependência total dele. Deus não daria tudo aquilo que eles quisessem para que eles pudessem descobrir que ele é tudo aquilo que eles precisavam. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, nos diz que a rocha que deu água ao povo no deserto era Cristo. Que o maná que descia do céu todas as manhãs também era um tipo de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou no Evangelho de João, no capítulo 6, que ele era o pão da vida. Jesus chega a afirmar no versículo 51 que ele era o pão vivo que desceu do céu. Por isso, quando nós nos achegamos a ele, a nossa fome espiritual é saciada e nós jamais voltaremos a sentir esse tipo de fome. A aprovação no deserto, ela é sempre cristocêntrica. O maná, a água da rocha, nos ensinam que Deus não sustenta seu povo apenas com coisas, mas com a sua própria presença que está encarnada e manifesta em seu Filho. Então, qual o desafio prático para a nossa vida no dia de hoje? Primeiro, combata a murmuração trazendo à sua memória
aquilo que Deus já fez. A murmuração é um pecado grave, porque ela questiona o caráter e a providência de Deus. O nosso desafio é não focarmos naquilo que nos falta, praticarmos a gratidão por aquilo que Deus já fez. Segundo, alimente-se de Cristo. O deserto da vida exige força sobrenatural. O nosso desafio é nos alimentarmos de Cristo através da sua palavra. Não podemos caminhar com a força do nosso alimento de ontem. Precisamos buscar o pão da vida diariamente, pois é ele que nos sustenta. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: Pão Vivo. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando um deserto difícil na vida. Encoraje essa pessoa a trocar a murmuração pela gratidão, lembrando que Cristo é o verdadeiro maná e a rocha ferida que nos sustenta com graça todos os dias. Lembre-se, a sua fraqueza é a oportunidade para a força de Cristo se manifestar em você. E Ele, Jesus, é o seu sustento no meio do deserto. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, capítulo de número 8, que trata da santificação. Leia também a pergunta 98 do breve Catecismo de Westminster. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.